Olá, tudo bem com você, meu queridão e minha queridona? Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Ano novo, nova cronologia, vida com Jesus que segue com Jesus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, meu queridão? Tudo bem com você, minha queridona? Você sabe que não há nada mais importante, neste plano, neste universo, do que a nossa salvação, a nossa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Ele não morreu e ressuscitou à toa, ou seja, Ele não derramou o sangue dele à toa por nós, para nos fazer vencedor, para nos fazer, merecedor, por Cristo, porque nós não merecíamos e não merecemos nada, mas pela graça de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós, somos salvos, desde que a nossa fé, esteja no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no sacrifício de Jesus, nesse caminho cristão em busca, da verdade, eu sempre, olhei e vi as maravilhas do Criador, e sempre houve uma pergunta dentro de mim, porque o mal ele é muito evidente, na sociedade humana. Você vê o mal agindo, de uma forma, você fala, Jesus, parece que não vamos vencer, olhando, para a situação da vida cotidiana, uma vida dura, uma vida sofrida. Por quê? Porque criaram-se, forças para que você não seja feliz, para que você não seja uma pessoa que entenda realmente o propósito do Criador da vida, crucificando, sacrificando o Filho dele, por nós, por você, por mim, pela nossa família, para nos fazermos mais que vencedores, Aí você olha, eu falei, Jesus, porque há pessoas que ministram a palavra, começam lá em Gênesis, e eles colocam assim, como se Satanás lá através da serpente, através da cobra, quando ele enganou Eva, colocam assim Satanás como alguém superior a Deus, porque ele conseguiu enganar Deus. Tem gente, tem teólogos, tem doutores da palavra, doutor disso, daquilo, que ministra isso. Eu falo, não, é impossível, sempre foi impossível para mim acreditar em uma coisa assim, acreditar que Satanás poderia de maneira nenhuma enganar ao Criador do universo. Eu nunca aceitei e não aceito isso, que ele possa enganar. Mas você vê aí livros, de ministradores, pregadores, colocando Satanás com uma força igual à força de Deus. Não, meu querido e minha querida. Por isso eu fui buscar, ouvindo pregações, ministrações, a gente vai buscar a graça, para entender, que tempo que nós estamos vivendo, se ainda vivemos na lei ou na graça. Não, nós vivemos na graça, meu querido, e entendemos que nós não merecemos nada não, foi tudo de graça e é de graça, não precisamos pagar nada, não precisamos, se sacrificar em nada, porque se sacrificamos, se a gente faz algum sacrifício para merecer as bênçãos do Criador, a gente não aceita o sacrifício de Cristo, e nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Claro que temos que nos esforçar, que é diferente, não é a mesma coisa. Nós temos que nos esforçar para entender o contexto, o processo
desse propósito tão maravilhoso que é do Criador, que derramou o sangue do Filho dele para nos salvar. E aí eu fui buscar a origem, da palavra, dessa força que os homens colocam igual a Deus. E não existe força igual a Deus. Deus é soberano, sempre esteve no controle, sempre estará no controle de tudo. Ele é o Criador, foi Ele que nos fez. E você acha que Ele não sabia lá que Eva ia cair? Claro que Ele sabia. Que a Eva ia cair em tentação, que depois ia levar o Adão, nosso pai. Até porque se eles não caíssem lá, não comesse do fruto que não era para comer, nós não teríamos vindo, só existia Adão e Eva, os animais até hoje. Então nós viemos nesse propósito maravilhoso do Criador, e Ele vai nos ensinando através da vida que com lutas, com dificuldades que vamos crescendo, Então por isso é que a gente vê, e vê aí tantos obstáculos, tantas lutas, e vamos aprendendo com o Criador, quando a nossa fé está nele. Aí você vai aprendendo e crescendo, na graça e no conhecimento. Então aí você, por exemplo, fui buscar a origem da palavra, do nome demônio. O nome demônio, E aí a gente buscando, eu estou aqui, com a página do Google aberta, Uma das primeiras, eu pedi para o Google me dar a origem da palavra demônio. Aí uma das primeiras, que ele me deu, que eu achei interessante passar para vocês, para que você entenda, meu querido, antes de você me julgar, o ser humano ele tem uma mania muito feia, de antes dele analisar a situação, ele já julga, com a mente carnal, que é uma mente maligna, que é uma mente, ela é uma mente que está condenada, a mente carnal. Aí o ser humano já julga logo, fala, aí o irmão Augusto chapou, tá louco. Não, por isso que eu estou mostrando para você com as evidências, aí depois eu vou te mostrar com a Bíblia. Está aqui, demônio, Diz aqui em cima, esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências, conteúdo não verificáveis poderá ser removido. Encontre fontes no Google, notícias, livros e acadêmicos. Novembro de 2019 foi instalada essa informação no Google. Aqui está assim, a origem da palavra demônio. Demônio ou demônio. Demônio primeiro com D maiúsculo e depois demônio com D minúsculo. É, segundo o cristianismo, um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade na antiguidade. Contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos, tanto para o bem quanto para o mal. Veja bem que esse para o bem quanto para o mal está dentro de nós, seres humanos, E essa conotação de demônio não era para um demônio, era um gênio que existia. Nos contextos judaicos, presta atenção, nos contextos judaico e islâmico, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador, mas de algumas criaturas a ele subalternas na cércia do primeiro contexto. Refere-se a um ser imperfeito que foi formado no sexto dia da criação. Quem foi criado no sexto dia da criação? Foi o homem. Um ser imperfeito foi criado no sexto dia da criação. Para os segundos demônios, ou jin, são seres que consistem com os seres humanos, sendo dotados de livre-arbítrio e chefiados por
Iblis, né? Esse Din, né? Por isso que existia Diogênio, lembra da Diogênio, né? Que é um gênio. Demônio, ele não tinha essa conotação, ele não era colocado assim, ele era um gênio, né? E ali você vai vendo, né? No latim, no grego, que a origem vai dar em espírito, né? Então, ele não é uma figura, porque o bem ou o mal já está dentro do ser humano, né? Já está dentro do ser humano. Então, essa figura do demônio, né? Ela foi colocada para que ela foi criada para que os homens tenham medo de algo. Veja bem, quando a igreja romana ela se fundiu, ela viu que matando os cristãos, quanto mais ela matava, mais crescia. Então ela ela pensou através do imperador Constantino, os outros imperadores também, né? Ela percebeu que eles não tinham medo de nada, que eles não tinham medo, porque eles acreditavam, porque quanto mais eles matavam, quanto mais jogavam nas covas dos leões, os cristãos, mais crescia, mais encorajava outros cristãos a morrer por Cristo. Então Constantino, pensando no poder do império dele, ele falou: peraí, já que eu não consigo eliminar assim, eu vou entrar lá no meio, já que eu não posso, né? Não tem aquele ditado claro, já que eu não posso com o meu inimigo, vou unir-se a ele. E aí ele uniu-se, né, à igreja romana, que é pagã até nos dias de hoje, com o cristianismo. Ela se diz cristã, mas a igreja católica apostólica romana, mas o que você só vê é adoração a deuses pagãos, né? Então ele fundiu e percebeu que eles não tinham os cristãos verdadeiros ali nos primeiros séculos ali, né? Eles indo ali, né? Que seguiram Cristo, conheceram Cristo. Então a força da fé deles era, né, descomunal. Eles morriam mesmo por Jesus, pela fé cristã. Então Constantino, pensando no bem político próprio, né? O imperador no seu império, ele une-se à igreja católica, né, apostólica romana, a igreja romana, com a igreja cristã, a igreja de Cristo. Aí o que ele pensa? Ele fala: não, eles têm que ter medo de algo, né? Eles têm que ter medo de alguma coisa. Aí aonde que põe, né? Aí aonde que projetam, né, a figura do demônio. Projetam a figura do demônio. Porque, meu querido e minha querida, se você reparar, você vai ver que seres humanos hoje, eles agem como demônios, né? Matando, né? Estrupando. Como é que pode um adulto estrupar um bebê? Não é assim que acontece nos dias de hoje? Como é que pode um adulto, como é que pode grupo de adultos querer fazer sexo com bebês, que chamam de pedofilia? E o que é pior, mundialmente estão legalizando a pedofilia. Então, tudo isso está dentro do homem. Aí, aonde a gente começa a descobrir, eu falei: poxa vida, não é possível que essa força pode querer resistir, bater de frente com o Criador do universo, com o Criador da vida. Não pode, realmente não pode. Aí a revelação da palavra me veio, né, através de eu assistindo, buscando, né? Há muito tempo eu venho atrás da graça, meu irmão, venho buscando. E o que eu estou passando para vocês, exatamente, o que eu quero é que você examine. Então eles cunharam, né? A mensagem no celular fica melhor, que fala que os judeus cunharam isso dentro do cristianismo, ou seja, eles cunharam
a figura de demônio, né, no cristianismo, ou seja, uma figura forte igual a Deus, né, que se opõe a Deus. Ninguém pode jamais, é só você raciocinar, ninguém pode jamais se opor ao Criador, ao dono da vida. Então você vai vendo que foi tudo montado, e aí Constantino projeta, cria essa figura para que o homem tenha medo. E hoje em dia você vê, né? Hoje é 1 de janeiro de 2020, graças ao Criador da vida. Você vê que hoje as pessoas vão para a igreja, né? Procuram estar bem com o dono da vida, mas por quê? Porque está com medo de ir para o inferno, está com medo, né, de ser atacado pelo demônio. A maioria, as igrejas vivem lotadas aí porque os mentirosos, né, os falsos pastores pregam maldições. Se você sair daqui, você vai ser pego por Deus, coloca até Deus, ou você vai ser pego pelo diabo. Aí as pessoas ficam presas a essas mentiras, que foi assim até hoje, que a gente vê uma igreja que sempre mentiu, sempre fez oposição à palavra de Deus, que é a maior que existe nos dias de hoje, né? Então você acaba entendendo, porque o bem ou o mal, né? Essa palavra demônio, ela vai dar origem, né? Da origem vem daimon, né? Daimon, ou demon, né? Demon origem grega lá, do latim, que vai dar origem ao espírito. E quem é que tem o espírito? A quem foi que Deus soprou o espírito dele? Não foi nos seres humanos. Então, Deus é o Deus criador de todos os espíritos que estão presos, todos os seres humanos, né? Todos os espíritos que estão aí vivendo. Claro que Ele é Deus dos vivos, né? Tem muito espírito, né, que anda por aí, que não viu Deus ainda, não o conheceu, mas vai conhecer, que nem é o caso nosso, que nós outrora andávamos no engano, né? Andávamos aí, né, conforme o que está no ar, né? Conforme a potestade, né, que está no ar. Aí a gente andava, nós nascemos, né, em um país que foi colonizado pela mentira. Então nós andávamos, né, com aquilo que está no ar, que é a mentira. Mas aí o Criador, né, começa a mostrar o plano dele para com muitos, né, que querem a verdade. Então, meu queridão e minha queridona, essa figura do demônio, né, eles acrescentaram essa força, né, que é uma figura para que os homens tenham medo. Que os homens tenham medo do mal. E os homens não têm que ter medo do mal, eles têm que ter temor e respeito pelo Senhor da bondade, pelo Senhor do amor, que é o dono e o criador da vida. Então, meu queridão e minha queridona, você quer melhorar a sua vida? Aproveita hoje, primeiro dia do ano, e comece a examinar, a buscar, porque os seres humanos querem, né, esse Deus maravilhoso, mas eles não querem largar as coisas ruins, né? E as coisas ruins dentro de nós é muito forte. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o que Jesus fala, né? Em uma ocasião, os anciãos, né, foi tirar uma com Jesus, porque os discípulos de Jesus, né, os caras tudo no rango ali, morrendo de fome, eles foram comer lá e estava cheio de ancião, né, que eram os pastores da época, né, os sacerdotes, eram os que liam a palavra lá, que interpretavam a Bíblia. Eles acharam aquilo um horror, porque os discípulos nenhum lavou a mão, pegaram e né, comeram ali. Aí eles criticaram, esses discípulos não lavam a mão, aquela coisa toda. Aí Jesus vai e responde para eles assim, respondeu-lhes. Isso está relatado no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 6 em diante, nós vamos ler aqui, Aí Jesus responde para eles assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas.
como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Negligenciam, menosprezam o mandamento de Deus e guardam as tradições de homens. E disse-lhes ainda jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a seu pai e a sua mãe. Quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, é corba, isto é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Aqui Jesus prova para eles que eles estão preocupados com as tradições dos homens. Eles dizem assim: vocês chamam os jovens, e fala para o jovem que se ficar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, me servindo, fazendo as coisas que era para o pastor fazer, para o sacerdote fazer, não, para os jovens fazer, que é oferta para Deus. Ou seja, fique aqui e deixa seu pai e sua mãe lá na sua casa. Aí Jesus fala: vocês estão menosprezando o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Aí Jesus continua, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, que vós mesmos transmitistes, convocando ele, aí agora começa, ele chama de novo a multidão, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Ouve todos e entendei. Ouve, meu irmão e minha irmã, está aqui na palavra de Deus, nada afora do homem que, se entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse assim: vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Falou dos alimentos ali. Aí ele estava falando dos alimentos, Agora ele começa a falar da natureza humana, Versículo 20. E disse: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os maus projetos, os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, né, que é a mentira, a lascívia, que é desejo sexual ilícito, a inveja, olha aí, todos os maus dos demônios, né? A blasfêmia, a soberba, a exaltação, né, o nariz empinado, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então o mal está dentro do homem. Você sabe que é assim. Você anda por aí, às vezes você quer errar, né? A sua carne fala, não, faz isso, olha lá o bonitão, barriga de tanquinho, né? Olha, quem sabe, né? Olha lá, né? Vamos dar uma sapecada e aiá com aquele bonitão, com aquele gostosão, né? Aí vem o adultério. Aí ou vem o sexo ilícito antes do casamento, né? Que às vezes gera uma gravidez e aí nós vemos a bagunça que está aí. Ou às vezes o homem, né? Eu sou homem, eu falo para você, por que as meninas andam peladinhas aí na rua? Né? Que roupa ridícula que elas resolveram usar agora. Esses shorts aí, todas elas, não é só as menininhas não, as velhas também que não se tocam, né? Que já passaram da idade, querem mostrar a bunda também, a polpa, né? Querem mostrar a polpa do Foreves. E estão mostrando, né? E nós que somos homens, se você não tiver o Espírito Santo da verdade, você começa a cobiçar. Que aí é onde que vem a morte, né? Que vem o pecado e vem a morte, porque, né? Vem das nossas cobiças. Você começa a cobiçar se você não tiver o Espírito Santo da verdade. Porque quando você tem o Espírito Santo da verdade, quando Cristo é ressuscitado dentro de você, aí você consegue bloquear. O filtro é o Espírito Santo. Quem não tem o filtro olha e fala, nossa, olha lá a tituca, ó, a polpa do Foreves dela, que maravilha, ó. Parece dois mamãozinhos, né? Isso é quando não olha, né? Os peitos já tá tudo de fora, né? Aquele decote, aquela coisa. Então, o mal está dentro de nós, meu irmão. E quando você menos espera, se você não tem o Espírito Santo da verdade, você cai. E aí você não sabe por que você errou, né? Porque é a sua carne que é má. É a sua carne, né? Que vai dar origem ao daimon, que é o espírito que é chamado de demônio. Agora, né, não é essa, deixa eu pôr um pouco aqui no claro aqui para nós, né, se enxergar. Não é que o diabo, né? O diabo nada mais é essa figura que colocaram do diabo, um bode expiatório para os nossos erros humanos, os nossos defeitos da carne aqui, ó. Estou aqui, né? Com o contexto já li para vocês, vou mostrar para você de novo, ó. Tá aqui, ó. Dos contextos judaicos e islâmico, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador. O Criador não tem opositor, ninguém pode se opor a ele. Mas de algumas criaturas a ele subalternas. Na Fércia, do primeiro contexto, refere-se a um ser imperfeito, que foi formado no sexto dia da criação. Para o segundo, os demônios, ou Jin, são seres que coexistem com os seres humanos, sendo dotados de livre-arbítrio e chefiados por... Ninguém tem livre-arbítrio, todo mundo está embaixo da vontade do Criador. Ninguém tem esse livre-arbítrio, nem mesmo os seres humanos, tá? Nós não temos livre-arbítrio, nós podemos escolher a bênção ou a maldição. E está aqui, ó, no contexto judaico, né, e islâmico, a criatura imperfeita que foi o homem criado no sexto dia, o homem carnal, né? A gente passa a ser perfeito depois que a gente reconhece Jesus,
como o único Senhor e suficiente, Senhor e Salvador da nossa vida, né? A gente começa a caminhar com Ele e a gente vai crescendo em graça e em conhecimento. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? De glória em glória. Então tira essa figura do diabo, vamos parar de culpar o diabo por tudo. É claro que esse diabo está dentro de nós, tá? Está dentro de nós. Ah, mas e as manifestações que a gente vê aí, irmão, tal? É igual, por exemplo, o cara que bebe, o cara que toma uma cachaça. A gente não diz assim, quem já viveu com alcoólatra sabe. O cara dentro de casa, ele é uma maravilha quando não bebe. Bebeu, se transforma, é outra pessoa. Não é assim? Não é espírito que domina ele, é o espírito dele que muda dentro dele. Esse daimon fica diferente, fica, né, agitado, às vezes quando bebe, quando usa droga, quando, né, faz algo que não é para fazer. Aí o que acontece? A carne se manifesta. Aí as atitudes que nós vemos hoje nos seres humanos. Então essa figura aí que eles colocaram, né, que eles projetaram, é exatamente para o homem ter medo, né, e deixar aquela fé que os verdadeiros cristãos antigamente tinham, que quanto mais matava, mais eles acreditavam, mais eles ficavam com coragem de morrer por Cristo. Aí, os malandros, né, os imperadores malandros falaram: o quê? Vamos criar uma figura, né, para que os homens tenham medo. E hoje está aí, todo mundo morrendo de medo do diabo. Mas o diabo, que é a natureza caída do homem, foi derrotada na cruz do Calvário, né? Que o espírito caído. Por isso, quando você é cheio do Espírito Santo da verdade, quando você é cheio do Espírito Santo da verdade, que o Espírito Santo da verdade não essas manifestações que a gente vê por aí, não. Quando você é cheio do Espírito Santo da verdade, meu queridão e minha queridona, você não tem medo de nada, porque você confia no seu Criador e sabe que Ele lhe deu a vitória na cruz do Calvário. E daqui para frente nós vamos falar muito mais sobre isso, provando para você que essa figura que implantaram, para que você tenha medo, ela é uma figura do imaginário maldoso do homem, para pôr medo em você. Tenha medo sim daquele, como diz a própria palavra, né? Aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno, que é o próprio Criador. Porque você está em graça, e é tudo de graça. Você acha que Ele iria entregar o filho dele, para depois ter um opositor contra Ele? Para colocar medo na criação dele, que é segundo a imagem e semelhança dele? Jamais, ninguém pode se opor ao dono da vida. Tá bom, meu queridão? Tá bom, minha queridona? Que o Eterno Salvador abençoe você cada vez mais e mais, para louvor e glórias no nome de Jesus. Tá bom? Antes de me julgar, examine, confira tudo isso que eu falei para você, tá? Para que juntos venhamos crescer em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Fica aí na paz, e o Eterno Salvador abençoe poderosamente a sua vida, cada vez mais e mais.